Mas é muito bom poder sentir o carinho, é muito bom poder sentir o amor da igreja por nós. É rejuvenescedor. Amém? Que Deus os abençoe. Muito obrigado. Abra sua Bíblia, porque eu preciso lhe falar algo antes de você sair. 1 Coríntios, capítulo de número 4. E o versículo de número 2. Eu comecei a conversar um assunto hoje com alguns líderes. Nós recomeçamos a nossa classe de liderança depois de algum tempo sem condições físicas de tê-la, mas agora nós já temos, recomeçamos hoje. E trabalhamos um assunto que tem pulsado no meu coração já há alguns meses. E eu gostaria de compartilhar isso com a igreja, até porque não é um assunto específico para a liderança, esse é um assunto para qualquer pessoa que gosta de Jesus e quer andar segundo a sua palavra. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 4, versículos 2. Eu vou ler o versículo 1 porque é contexto, e sem esse contexto, talvez alguns não entendam. 4:1, 1 Coríntios. Vocês nos devem tratar como servidores de Cristo, que foram encarregados de administrar a realização dos planos secretos de Deus. O que se exige de quem tem essa responsabilidade é que seja fiel ao seu Senhor. Eu gostaria desses minutos que temos de falar sobre lealdade e deslealdade. Nós entendemos pelas Escrituras que este assunto é um dos assuntos mais relevantes dentro da Bíblia Sagrada. Depois que eu comecei a trabalhar com esse tema de uma forma mais próxima, eu comecei a ficar assustado. Primeiro comigo, porque eu descobri que eu tenho um potencial para deslealdade. E esse potencial não está apenas em mim, está em todos nós. Todos nós temos um potencial para deslealdade, assim também como temos potencial para sermos leais. Mas infelizmente, nós acabamos que nos deixamos levar e somos desleais. Por isso eu cheguei à conclusão que este ensino, que infelizmente não é trabalhado na formação dos nossos líderes, e quando eu falo dos nossos líderes, não estou me referindo apenas àqueles que são formados na Maranata, mas eu estou me referindo, pelo menos pelas igrejas aonde eu tenho passado. Na minha formação ministerial no passado, essa matéria não foi trabalhada como deveria ter sido. Porque talvez nós estivéssemos, ou nós olhamos, ou na época estavam olhando para outras coisas, como por exemplo, os nossos dons, as nossas dádivas, aquilo que podemos e sabemos fazer da melhor forma possível. O que requer de um pastor é que ele saiba falar, que ele entenda um pouco de Bíblia, que ele pregue. Algumas qualidades foram colocadas aqui, alguns requisitos. Mas a lealdade é algo que falta ser trabalhado, não apenas no coração do líder, mas no coração da igreja. No coração do marido, da esposa, do filho, do pai, do irmão, da irmã. Este não é um assunto para nós tratarmos apenas dentro da igreja. Mas aqui, o que nós vamos tratar aqui esta manhã, ou pelo menos vamos começar, é um assunto que deveria ser tratado, ou se levado em consideração, em todos os lugares onde houver um ser humano. Esses princípios, sendo observados, vai abençoar a família, vai abençoar a igreja, vai abençoar a sua empresa, porque é básico. É como colunas de um edifício, é básico. Se você as tem, o edifício está de pé. Se você não as tem, o edifício está no chão. Então são princípios que não se abrem mão. São princípios que não há como você dizer, não, isso aqui eu não vou falar hoje. Tem que ser falado, porque é muito importante dentro dos relacionamentos humanos.
a questão da lealdade e da deslealdade. A lealdade e a deslealdade têm causado grandes impactos nos nossos relacionamentos pessoais e espirituais. E o que nós queremos nesses momentos é trabalharmos um pouco sobre a lealdade. Em primeiro lugar, eu gostaria de grifar, dizer aos irmãos que a lealdade, ela é a principal qualificação de todo cristão. Eu vou repetir. A lealdade deve ser a principal qualidade de todo cristão. Se você canta bem, glória a Deus. Se você é um bom professor de escola dominical, aleluia. Se você desenvolve bem a tarefa que foi lhe dado na igreja, aplausos, glórias a Jesus. Mas se você não for leal, nada disso tem valor. Mas infelizmente, quando nós estamos buscando pessoas para nos ajudar, nós levamos em consideração apenas as suas qualificações. Se ele é bom no que faz. Eu não vejo pecado nisto. Mas o que eu estou querendo dizer aqui, o que a Bíblia está querendo nos ensinar, que a qualificação daqueles que trabalham para o Senhor, quem dá é o Espírito Santo de Deus. Por isso nós não devemos estar buscando qualificados ou preparados, mas pessoas leais. Pessoas que sejam leais a Deus. Porque no processo Deus os qualificará, aleluia. No processo Deus dará a essas pessoas as condições necessárias para que ele desempenhe o seu trabalho. Mas infelizmente, nós pastores, nós líderes, nós queridos irmãos, quando buscamos alguém para nos ajudar, deixamos de lado esse ponto tão importante que é a lealdade. O que qualifica uma pessoa e a torna apta a exercer qualquer atividade em sua vida espiritual ou mesmo na sua vida material. É importante que nós sejamos qualificados. Até porque, se você não buscar a qualificação, você não encontra lugar, emprego. É importante a qualificação. É importante que você estude, que você busque entendimento dentro da sua área, foque no seu trabalho, invista naquilo que você se acha chamado ou naquilo que você acha que você tem dom. Eu estou falando da área profissional. Mais importante do que isso é que você seja leal. Porque o que adianta um engenheiro desleal? O que adianta um advogado desleal? O que adianta um professor que não é leal? Um juiz que lhe falta lealdade aos princípios éticos e morais? Irmãos, você está entendendo que a qualificação tem a sua importância, mas ela deixa de ser importante quando nós não observamos a lealdade. Como a lealdade é importante quando nós precisamos de gente leais. Pessoas fiéis. Nos ajude. A sua fidelidade e lealdade nos seus relacionamentos é muito importante. Você observe que o apóstolo Paulo diz em sua primeira carta aos Coríntios, capítulo 4, versículo 2, ele diz assim: além disso, requer-se nos dispenseiros que cada um se ache fiel. É requisito, é importantíssimo em qualquer relacionamento, em qualquer empresa, em qualquer igreja que segue Jesus e leva a Deus a sério. Praticarmos a lealdade. Você já ouviu falar da quinta coluna? A quinta coluna, meus irmãos, essa expressão é uma expressão militar. Diz que um general estava com os seus soldados para invadir uma cidade. Um dos seus amigos, antes dele fazê-lo, lhe perguntou: como é que você pretende invadir e tomar esta cidade? Ele disse: a minha estratégia é a quinta coluna. Meu amigo lhe disse: quinta coluna? Você tem uma quinta coluna? Eu pensei que você tinha 4 colunas. Que quinta coluna é essa? São os paraquedistas? É algum grupo de assalto? Não, a minha quinta coluna são os meus espiões.
são as pessoas que eu tenho que estão lá dentro da cidade. Fique tranquilo, eles vão abrir o portão da cidade para nós. Muitas vezes nós estamos muito preocupados com os ataques externos. Muitas vezes devemos estar preocupados. Mas o que mais nos deixa arriados, destruídos, são quando descobrimos a quinta coluna dentro da nossa família. Tem um indivíduo que é a quinta coluna dentro de casa. Esse quinta coluna, geralmente, tradicionalmente, ele é conhecido como traidor. Inclusive, ele só pode ser traidor porque ele está próximo. Porque se ele desconhece, se ele não pertence ao seu rol de amizade, ele não pode ser chamado de traidor. Porque traidor é aquele indivíduo que você jamais esperaria dele um ataque. E você dá as costas sem medo. Porque você trabalha com ele. Porque você vive com ele, é o seu esposo, é a sua esposa, são os seus filhos, são as pessoas que estão com você. Você espera a pedrada do vizinho, você espera maltrato de pessoas na rua, mas da sua casa você jamais espera, sabe por quê? Porque você entende que na sua casa não tem quinta coluna. Você espera que na sua empresa as pessoas sejam leais aos propósitos, aos alvos colocados ali. E quando você descobre que tem alguém dentro da sua casa, dentro do seu rol de amizade, que não está levando a questão da lealdade a sério, isso lhe causa uma decepção. Algumas pessoas ficam tão decepcionadas que enfermam, ficam doentes, fisicamente, emocionalmente enfermos. Por quê? Porque descobriram que o seu esposo, que a sua esposa, que os seus filhos, as pessoas que eles mais amavam foram desleais em algum momento. Lealdade é muito importante. O que Paulo está querendo dizer aqui nesse texto é que eu e você não podemos absolutamente sermos quinta coluna, nos deixarmos ser usados pelo inimigo. A igreja tem alguns inimigos. O mundo, Satanás, são os inimigos da igreja. Infelizmente, porque nós não levamos a sério essa questão que nós estamos trabalhando agora de manhã, as igrejas estão sendo atacadas pelo inimigo através da quinta coluna. E nós sabemos que existem pessoas lá fora querendo destruir a igreja, que é uma ação maligna, isso nós sabemos, mas jamais se espera que uma pessoa que está do grupo, que é do grupo, possa ser um Judas. Possa agir como um Judas. Jesus tinha 12, dentre os 12, um era a quinta coluna. Um era o seu algoz, o seu traidor. Meus queridos irmãos, esse é um assunto muito sério. Tão sério que se nós começarmos a levá-lo e a trabalhá-lo dentro dos nossos corações, nós teremos famílias mais unidas. Nós teremos casamentos mais fortes. Nós teremos igrejas mais trabalhadas, mais unidas e trabalhando para o Senhor Jesus. Por quê? Porque não existe a quinta coluna. Outra coisa importante que eu preciso observar, e essas observações ela envolvem famílias, organizações, igreja, relacionamentos interpessoais. Querido, essa pessoa que está do seu lado é a sua esposa? É o seu marido? De repente é e de repente não, né? Se for a sua esposa, se for o seu marido, eu queria que você olhasse para ele agora e contemple a bênção. Agora, olha para mim. Essa pessoa não é o seu concorrente. Você precisa entender que o seu marido, que a sua esposa não é concorrente seu, é aliado. Você não pode tê-lo, você não pode tê-la, você não pode agir, você não pode trabalhar como se ela fosse ou ele fosse o seu concorrente. Porque não são. O dia que vocês casaram, vocês se tornaram um só. Significa com um só objetivo, duas pessoas que estão unidas para andarem juntos uma jornada de uma vida. E se vocês não forem leal um ao outro, essa aliança vai quebrar no meio da jornada.
E eu não posso olhar para esse meu cônjuge como se ele fosse o meu concorrente. Eu conheço casais que disputam o tempo inteiro. Disputam opiniões, disputam coisas sérias, disputam coisas bobas, relevantes, bobagens. Estão o tempo todo disputando. Quebra de braço. E eu fiquei pensando, meu Deus, quando é que essa turma tem clima para dar um beijo no outro? Quando é que esse pessoal tem clima para ir para o quarto, namorar? Quando? Se o tempo todo estão se espetando, competindo. Porque para fazer essas coisas tem que ter clima, né, irmãos? E haja clima. E clima se faz com gestos e com palavras, com atenção, com amor. Você já notou que em um ambiente de concorrência, as pessoas quando lidam uma com a outra, embora trabalhem juntas, mas não há unidade? Porque são concorrentes. Não pode haver unidade onde há concorrência. Por isso que dentro do nosso ministério é muito importante que nós, pastores, sejamos unidos. Por isso que dentro da nossa igreja é muito importante que nós sejamos unidos. Banhados pelo amor de Deus. Porque quando se tem amor, quando se tem amizade verdadeira, porque você começa a andar junto, começa a conhecer essa outra pessoa, começa a respeitar essa pessoa, começa a conhecer as coisas boas, mas também as deficiências, as dificuldades que nós todos temos. Se você começar a andar muito perto de mim, você vai ver que eu tenho muitas dificuldades. Mas porque você vai andar perto de mim, você vai descobrir alguns predicados. E você vai ver que apesar das muitas dificuldades que eu tenho, eu amo Jesus e eu quero servi-lo. E você vai começar a gostar de mim e eu vou começar a gostar de você. E até a hora que houver algum desentendimento, esse desentendimento vai ser tratado de maneira diferente. Por quê? Porque há amor. Mas quando não há amor, quando nós não somos banhados por esse azeite divino chamado amor, as engrenagens começam a fazer barulho, começam a bater, começam a se desgastar. E aí, nesse ambiente de concorrência, há brigas, há discussões. Porque afinal de contas, você é o meu concorrente. E eu quero fazer o meu trabalho muito melhor do que o seu, porque eu quero que as pessoas vejam que eu sou superior a você. Porque eu quero que vocês saibam que eu sou o melhor pastor. Então eu trabalho para mostrar a você que os demais são deficientes. Que eu sou o cara. Quando o ambiente é de concorrência, é assim. Se espeta na presença e na ausência. Principalmente na ausência. Mas quando o ambiente é um ambiente de lealdade, irmãos, se trabalha com a fraqueza do outro, com carinho, com cuidado. Por quê? Porque você é leal. E eu não estou falando de chupa-meia, se é que você me entende. Bajulador. Eu estou falando de lealdade, alguma coisa mais excelente, que me leva a viver uma vida de claridade diante de Deus e diante das pessoas que estão à minha volta, dos meus amigos, da minha família. Quantas vezes nós ouvimos máquinas, veículos passarem por nós fazendo barulho estranho? Eu me lembro que um professor que eu tinha, eu fiz mecânica, entre os vários cursos que fiz na minha preparação, eu cismei que eu precisava ser mecânico. Irmãos, eu nunca consertei um carro. Mas eu entrei. Eu fiz um curso de mecânica completo. Desde trabalhar com a parte de alimentação do veículo, como a máquina em si. Então, eu abria carburador, regulava, lá na escola. Então, às vezes eu levo meu carro para fazer uma regulagem, eu fico de olho assim, esse cara, fico doido para falar, mas
Vai me achar um cliente chato, eu fico na minha. Eu falo assim, esse cara não está trabalhando direito, não, porque eu já sei os caminhos. Mas isso naquela época. Agora também os motores mudaram, está tudo mudado, agora é tudo por computador, eu não sei mais nada. Mas deixa eu voltar para cá. O professor dizia assim, às vezes o problema do motor você não resolve com martelo nem com chave de fenda. Basta você ouvir. Se você tiver uma boa audição, você vai ouvir que a máquina não está funcionando direito. Ela pode estar desregulada, pode estar entrando muito ar, pode estar entrando pouco ar, pode estar entrando muito combustível. Você precisa regular isso. E mais, ouve o motor, ouça o motor. Porque se faltar azeite, ele vai bater, ele vai fazer barulho, vai bater lá dentro. E existem algumas máquinas que às vezes nós estamos parados num sinal, tem um carro do lado, parece uma máquina de costura. Sem azeite. Irmãos, é o amor de Deus que faz com que andemos juntos. Por isso o apóstolo, quando trabalha o capítulo 13 da primeira carta aos Coríntios, ele trabalha com a questão do amor. Não tem melhor definição de amor do que 1 Coríntios capítulo 13. Que especial! É de fundamental importância que eu e você, na nossa jornada, seja na igreja, seja na nossa casa, na nossa família, nós tenhamos amor. Porque se tiver amor, irmãos, haverá tolerância. Se tiver amor, mesmo na hora de apontar um defeito, nós vamos fazê-lo de maneira diferente. Porque verdades, eu aprendi há algum tempo atrás que verdades são presentes. Verdades não se joga na cara das pessoas, verdades não se empurra a goela abaixo, verdades são presentes, se são presentes precisam ser embrulhados, precisa ter laço, precisa saber a hora de falar, quando falar, a forma de falar. Verdades são presentes, e se verdades são presentes, elas não podem ferir, elas não podem magoar, elas têm que abençoar. Você concorda comigo? Mas tem gente que em nome da verdade fere. Em nome da verdade, quase mata o outro. Que verdade desgraçada é essa? Mas porque quem está trabalhando com essa verdade está trabalhando de forma errada. Coloca isso na sua cabeça quando você for falar com a sua esposa, quando você for falar com seus filhos, quando você for falar com os irmãos aqui na igreja, nos seus relacionamentos interpessoais. Coloca isso. Verdades são presentes. E se são presentes, as pessoas têm que se alegrar quando recebê-las. Concorda comigo? Amém? É essa a verdade bíblica. Aleluia. A verdade que liberta. A verdade que abençoa. Eu fico sabendo da verdade e fico feliz com essa verdade. E não volto para casa triste. Nunca mais volto naquele lugar. Nunca mais quero falar com fulano. Não, eu não quero não. Não, estou fora. Mas por quê? Ele me disse umas verdades lá. Era verdade? Era, mas foi falar de maneira errada. Por quê? Porque faltou amor. Amém, irmãos? Em nome do Senhor Jesus, nós não podemos permitir que sejamos essa quinta coluna dentro da nossa casa, que sejamos essa quinta coluna dentro da igreja, que sejamos essa quinta coluna dentro da nossa empresa. Fomos chamados para sermos diferentes, irmãos. Essa é a orientação bíblica. Precisamos usar o amor. Mas nas nossas relações, é importante que se diga que nós devemos tomar cuidado para que não passemos dos limites. Porque quando nós passamos do limite, as doses são exageradas, não existe limites, nós corremos o risco de transformar coisas boas em desgraças. Por exemplo, é muito bom que tenhamos movimento de casais. É muito bom que nos abracemos e que nos beijemos. Isso é muito bom, esse relacionamento é ótimo. É relacionamento de amigo, é relacionamento de família. Mas eu preciso tomar cuidado para que esses abraços, para que esses beijos, para que essa minha relação não passe de um limite de uma tal forma que isso se torne pecado entre nós. Porque aí, em vez de nós estarmos abençoando as pessoas, nós vamos ser instrumento de adultério. Nós vamos ser instrumento de fornicação. Por quê? Porque nós estamos trabalhando fora do limite. Porque o amor que a Bíblia fala aqui, não é esse amor eros.
É o amor ágape. É o amor que vem de cima. E o amor que vem de cima não olha para a irmã da igreja, bonita que é só ela, cheirosa. Você não olha para ela como uma mulher. Você olha para ela como sua irmã. Você olha para ela como a sua mãe. Você olha para as adolescentes bonitas, cabelos lindos, cheirosas, moças prontas para casar-se. Mas você olha para ela e diz assim, puxa vida, que bonita essa moça. Pelo menos isso acontece comigo. Na mesma hora, tem outra coisa, tem a idade do meu filho. Tem a idade do meu filho, podia ser minha filha. E se podia ser minha filha, então eu não vou olhar para ela com outro olhar, senão com o olhar de pai. Eu não vou olhar para ele com outro olhar, senão com o olhar de irmão, irmão. É essa a ideia da Bíblia Sagrada, nos nossos relacionamentos. Para que nós não nos transformemos, ou transformemos coisas boas em coisas ruins por causa do desequilíbrio, do destempero. Você está entendendo aonde eu quero chegar essa manhã, em nome de Jesus? Aleluia! Bendito seja o nome do Senhor. Aleluia. Lealdade é de vital importância para que a igreja cresça. Um homem pode fazer somente um pouco. Um líder só pode estar em um lugar. Por isso precisamos trabalhar com pessoas, juntos, formar equipes. Mas é difícil trabalhar com pessoas, principalmente se elas são desunidas, principalmente se elas são desleais, descontentes, sem amor. Se o time trabalha em conjunto, venceremos os desafios. E veremos o crescimento da igreja. Mas aquela propaganda nos diz alguma coisa além de vender celular. Diz que se a família estiver junta, eles vão poder vencer obstáculos. Diz que se eles estiverem coesos, souberem da vida um do outro, tiverem comunicação, porque a questão ali é a comunicação, eles vão alcançar êxitos nos alvos da família. Um dos grandes problemas hoje nos relacionamentos interpessoais, conjugais, é o problema da comunicação. Um fala japonês, outro fala inglês. É uma torre de Babel. Porque as mulheres falam um idioma, os homens falam outro. E aí não há comunicação. E quando não há comunicação, não há como andar junto. Os propósitos não são alcançados com êxito. Às vezes, com muitas dificuldades, consegue-se alcançar algumas vitórias. Mas a que custo? Passam por uma dificuldade e saem do outro lado feridos, doloridos, enfermos, porque falta essa comunicação básica. E quando falta a lealdade, é pior ainda. Deixa eu falar uma coisa para você, mulher, em nome de Jesus. Não fale mal do seu marido para ninguém. Não fale mal da sua esposa para ninguém. Existem mulheres que falam mal de seus maridos. Ah, tá bom, eu sei que ele não vale nada. Eu sei que ela tem dificuldades. Vou reconstruir a frase. Eu sei que ele tem dificuldades. Eu sei, mas ele pode melhorar. Eu sei que ela tem dificuldades. Mas aqui para nós, se você tivesse namorado mais e beijado menos, você teria descoberto mais sobre ele ou ela. O grande problema é que as pessoas beijam muito hoje. Eu não sou contra o beijo. O problema é que quando o beijo entra no lugar da descoberta do namoro, as pessoas acham que namoro é beijar e abraçar e ir para motel. Isso não é namoro. Se você pegar a palavra namoro e for pesquisar a etimologia da palavra, você vai descobrir que a palavra namoro significa explorar no bom sentido. Explorar no sentido de conhecer. E esse conhecimento não é físico. Ah, pastor, estou conhecendo tudo. Eu já consigo, já mapeei a minha namorada toda. Já mapeei o meu namorado todo, eu sei tudo dele. Sei até que ele tem uma mancha. Tal lugar. Eu não estou falando disso. Porque esse tipo de mapeamento, de scanner, qualquer um pode ter. Basta passar algumas horas com você em algum lugar de intimidade.
Eu estou falando de interno, de conhecimento interno, de coração. E isso só se descobre convivendo. Isso só se descobre andando junto, não é uma noite num motel. Não são algumas horas juntos que vão levar você a se conhecer. E aí você se casa com um indivíduo que você sabe tudo dele, mapeou o cara todo, mas não conhece o coração dele, não conhece a mente dele. E como é que você vai continuar, vai ter uma jornada com esse indivíduo se você não conhece? Parece até que as nossas únicas necessidades, pelo menos a impressão que eu tenho, nesse país, as únicas necessidades que se tem nesse país são as necessidades sexuais, não tem mais outra. Agora, a questão do sexo você resolve bom, cara bom, tomando comprimido azul, amarelo, vermelho, em 35 minutos ele resolve. Cara bom, 40 minutos, né, Eduardo? Agora, o que você faz com as outras 23 horas e 20 minutos? Esse é o problema. É que existem líderes que quando vão tratar deste assunto, até acho interessante, a gente ri, descontrai, vai tratar desse assunto e esvazia o assunto. Esse assunto não é para ser esvaziado com bobagens. Esse assunto é para ser tratado com todo o carinho e respeito que ele precisa ser tratado. Relacionamentos. E aí depois você tem um casamento frustrado. Por quê? Porque não conhecia o seu cônjuge. Ah, pastor, e agora? Agora ora, irmão. Porque eu creio no poder da oração. Ora para Deus mudar você e mudá-lo. Não abra mão desse seu companheiro agora. Não estou dizendo para você separar, não. Agora é a hora da luta. Você descobriu que vacilou lá atrás, que pesquisou o que não deveria pesquisar, que o mais importante do relacionamento você deixou escapar, que é o conhecimento. Então, em nome de Jesus, vai para o joelho, vai orar, leva esse homem para perto de Jesus, traz essa mulher para perto de Deus, porque Deus pode transformar o coração dela em céu, e é possível que vocês consigam continuar caminhando junto com Cristo Jesus. Aleluia. Por que a lealdade é tão importante, irmãos? Eu vou terminar. Porque aqueles que se beneficiam das bênçãos, do sucesso, são fiéis e leais. Um dia, cada um de nós estaremos diante do Senhor. Todos nós. E nós vamos poder ouvir dos seus lábios as doces palavras. Bem-estar, servo bom e fiel. No pouco foste colocado. Foste fiel no pouco. Muito te colocarei. Entra. Vem para a festa. Toma posse daquilo que está reservado para você desde a fundação do mundo. É céu, vem! Vamos festejar juntos a eternidade toda. Irmãos, eu estou na expectativa de ouvir isso da boca do meu Salvador. Agora, o interessante nessa questão da recompensa é que se você prestar atenção na Bíblia Sagrada, não há um homem, uma mulher, com qualificação adequada para servir a Jesus. Não existe. A única coisa que ele pede de nós é que sejamos fiéis. Porque a qualificação, Senhor, meu irmão, minha irmã, quem dá é o Espírito Santo. É Ele que trabalha em nós, é Ele que nos qualifica, que nos ajuda. Mas a fidelidade é alguma coisa que tem a ver comigo. Que eu posso ser ou não, independente dos meus dons, das minhas qualificações. Eu posso ser um indivíduo cheio de qualidades, ou melhor, cheio de qualificações, com cursos e cursos. Posso ser um indivíduo que sabe fazer quase de tudo. Mas se eu for desleal, eu não terei espaço em nenhuma empresa, não terei espaço em nenhuma família,
Não terei espaço em nenhuma igreja, não terei espaço em relacionamento algum. Sabe por quê, irmãos? Porque a lealdade é mais importante do que as qualificações que aprendemos na faculdade, na escola ou em qualquer curso que façamos. A lealdade é alguma coisa que é forjada de casa, é caráter. Por isso você pai, por isso você mãe, você precisa forjar no seu filho, na sua filha, uma pessoa leal, antes de ensiná-lo a falar alemão ou japonês, ou prepará-lo para o trabalho. Prepare o seu caráter. Trabalhe no caráter do seu filho. E depois prepare-o, porque prepará-lo é bom. Mas não adianta ser preparado e não ter caráter. Uma coisa precisa da outra. Uma outra precisa da coisa. Ensine o seu filho a ser leal, sendo leal. Porque essas coisas, irmãos, a gente só ensina mostrando. É no seu tratamento com o seu marido. É o seu tratamento com a sua esposa. Você pensa que a sua filha não está prestando atenção? Crianças são como esponjas. Eles absorvem tudo, de bom e de ruim. É por isso que é muito comum nós vermos defeito de pais nos filhos. Às vezes nós repetimos coisas que no passado nós pensávamos, eu nunca farei isso. Aí passam-se 25 anos, você se flagra, fazendo ou falando exatamente aquilo que você ouviu e recriminou do seu pai e da sua mãe. Como diz aquela velha música, a Elis Regina, nós repetimos. Nós somos replicantes, se é que eu posso usar essa expressão, do que foram os nossos pais. Pois então, em nome de Jesus, procure dar bom testemunho em casa. Procure tratar o seu esposo com dignidade, a sua esposa com honra, com dignidade, para que a sua filha queira um esposo igual a você. Era muito comum, antigamente, as filhas dizerem, olha, o meu pai foi um pai maravilhoso, e eu quero um marido que me trate assim como meu pai tratou a minha mãe. E é lógico que eu estou falando de bom tratamento. Bons filhos, por favor, preste atenção. Moças, você está buscando a quem possa tragar? Desculpa, a quem possa casar, vou reconstruir a frase. Você está buscando alguém para casar com ele? Procure bons filhos. Bons filhos e boas filhas geralmente são bons maridos. Filhos que tratam bem suas mães vão tratar você bem. Foi estúpida. Porque existem algumas pessoas que acham que o filho trata a mãe bem. Pronto, a moça já chega como concorrente da mãe. Inimiga da sogra. Você não é concorrente da sua sogra. E nem pode ser. Amores diferentes, minha filha. Totalmente diferente. Ninguém pode tirar do coração da sua esposa ou do seu marido a mãe. Não pode. Porque até se tirar está errado. Porque é outro amor, é outra relação. É lógico, com isso que eu também não estou dizendo para as mães passarem do limite. Porque tudo tem limite. Deixará, pois, o homem, o seu pai e a sua mãe, unir-se-á à sua esposa. É isso que diz o texto. Então há um momento em que se deixa. Esse deixar é físico, esse deixar é financeiro e esse deixar é emocional. Então é importante que nós estamos trabalhando aqui essa manhã. Relacionamentos. Então, no nome do Senhor Jesus, presta atenção. Bons filhos geralmente são bons maridos, boas esposas. Agora, se você vai casar com uma bisca que não respeita pai nem mãe,
Se você vai casar com uma bisca que mata a sua mãe, que mulher é essa que mata a mãe? Que amor desgraçado, você matou a mãe, meu filho, você é o próximo. Se não teve carinho com a mãe, vai ter com você por quê? Eu não sei aonde essas meninas estão com a cabeça, que se casam com indivíduos assim. Que se casam, moças que se casam com indivíduos e rapazes que se casam com moças assim. Não, ela me ama tanto que matou a mãe. Isso é um amor louco, doentio, desequilibrado, isso é animalesco. Nem animal. Aquele dia, nós poderemos ouvir da boca do nosso Salvador: bem está, servo bom e fiel. E ele não vai olhar para nós e vai dizer: me mostre suas realizações. E você vai chegar com 35 carretas de coisas que você fez. Distribuir alimento para 255 milhões de pessoas. Fiz isso, fiz aquilo, mostrei, eu sou um cara capacitado, olha quantas coisas eu fiz. Preguei, conduzi várias igrejas, muitos que estão aqui hoje no céu estão aqui por minha causa, Jesus. É. Só uma coisa, você foi fiel? Porque a questão aí não são as 45 carretas, porque essas coisas vão ser queimadas pelo fogo. A Bíblia diz que nós seremos provados pelo fogo quando chegarmos diante dele. E o que for palha, o que for madeira, ou seja, o que não tiver importância, irmãos, vai queimar tudo antes de você chegar lá. Mas eu tinha tantos caminhões de benfeitorias, queima tudo. Porque Jesus vai perguntar uma coisa para você, você foi fiel? Fiel a mim? Porque é isso que é importante. O indivíduo que é fiel, e nessa palavra, essa palavra ela é composta de várias outras. Porque o fiel é o que está presente, sim, o fiel é o que obedece, sim, mas o fiel é aquele que vive, é o que semeia, é o que cumpre, é o fiel. Então ela é composta a palavra. Bem está, servo bom e fiel, no pouco que você foi colocado, você alcançou fidelidade tal que agora eu vou te dar muito e você vai só passar a eternidade comigo por causa dessa fidelidade. Por isso, a mensagem tem como alvo estimular você a ser leal. Leal a Deus, leal ao seu cônjuge, aos seus interlocutores, leal. Ninguém consegue ser leal a Deus e ser faltoso de lealdade com o seu próximo. Uma coisa está ligada à outra. O verdadeiro leal, aleluia, é aquele que é leal na presença e na ausência. Principalmente na ausência. Vamos ficar de pé, porque a Isabel falou, olha a hora. Há um louvor antigo que nós cantávamos muito e paramos de cantar, até porque ficou antigo. Mas eu tenho uma coisa assim com coisas antigas, irmãos. Eu não sei se é porque eu estou ficando antigo, mas o louvor diz assim: serei fiel, precioso Jesus, serei fiel. Serei fiel, precioso Jesus, serei fiel. Há uma carreira para correr, há uma vitória a alcançar. Cada dia do meu viver serei fiel. Vamos
cantar juntos? Serei fiel, precioso Jesus, serei fiel. Serei fiel, precioso Jesus, serei fiel. Há uma carreira para correr, há uma vitória a alcançar. Cada dia do meu viver serei fiel. Vamos pedir a ajuda de Deus, porque com a ajuda dele a gente alcança esse grau de lealdade, esse grau de fidelidade que agrada a Deus. E se agrada a Deus, vai agradar o cônjuge, vai agradar o filho, a filha, o pai, a mãe, as pessoas que nós conhecemos, nossos amigos, nossos relacionamentos pessoais e interpessoais serão abençoados por causa da lealdade a Deus. E isso se estende a todos. Vamos pedir esse socorro a Jesus. Vem cá, meu amor, faz essa oração por mim, porque eu quero continuar sendo fiel a Deus e fiel a você. Eu quero continuar sendo fiel aos meus filhos. Eu quero continuar sendo fiel à igreja, ao ministério. Eu preciso da ajuda de Deus. Porque há uma coisa aqui dentro, irmãos, um alien. E quando você menos vê, ele aparece. Pô! E quando ele aparece, já é tarde. Ele já está te matando. Vamos eliminar esse alien antes dele aparecer. Antes de perdermos os nossos relacionamentos. Antes de destruirmos o que às vezes construímos com tanta dificuldade, com tanto tempo de trabalho. Destruímos assim de uma hora para outra. Vamos, no nome de Jesus, pedir: Jesus, não me ajuda. Me ajuda a caçar esse alien dentro de mim. Essa situação, essa virose da deslealdade. E nasci com ela. Para que no nome de Jesus eu possa ser fiel, leal a Ti. Leal à igreja, leal à Bíblia. Leal aos meus amigos, leal aos pastores, aos líderes. Leal em todos os lugares que eu estiver. Vamos orar? Senhor, nosso Deus, nosso bom Pai. Senhor, nós reconhecemos diante de Ti, Senhor, que a nossa natureza é vil. A nossa natureza, Senhor, é inclinada para o mal. Mas, meu Deus, nós entregamos a nossa vida a Ti, tivemos um novo nascimento, Senhor. Não permita, ó Pai, que essa velha natureza venha brotar, Senhor. Ó Deus, nós queremos levar cativo dentro de nós toda essa inclinação para o mal. Nos ajuda, Senhor, a sermos fiéis, sermos menos críticos, ó Pai, e mais amorosos, mais tolerantes, mais pacientes, mais ajudadores, ó Deus. Ajuda-nos, Senhor, a percebermos, a nos examinarmos, Senhor, e percebermos se estamos criticando porque queremos o bem, queremos ajudar, ou estamos criticando por outros sentimentos pequenos. Deus tem misericórdia. Nós precisamos ser motivados por aquilo que é certo, por aquilo que é verdadeiro, ó Deus. Ajuda-nos, Senhor. Ajuda, Senhor, as famílias aqui presentes, que sejam fiéis nos seus relacionamentos, que marido e esposa sejam fiéis um ao outro, que os filhos sejam fiéis a seus pais, os pais aos filhos. Oh Deus, que os amigos, Senhor, sejam fiéis um ao outro, que os companheiros de trabalho, Senhor, que trabalham na igreja ou trabalho secular, que possa existir lealdade, fidelidade, Senhor, compromisso. Oh Deus amado, nos ensina, Senhor, que nós possamos aprender com a Tua palavra, Deus, e não nos corrompermos, ó Pai, e entristecermos o Teu Espírito Santo. Guarda, Senhor, no nosso coração, de sermos desleais contigo, Senhor, porque Tu és o nosso maior alvo. Tu és, Senhor, aquele que nós estamos querendo alcançar, abraçar naquele grande dia. Oh Deus, livra-nos, ó Pai, de sermos desleais contigo, Pai. Planta hoje, ó Pai, esta semente da lealdade no nosso coração. Tira toda a maldade do nosso ser.
Nós clamamos a Ti em nome de Jesus. Amém. Amém.